porque na minha alma tenho sentido um desejo muito grande de povoar o céu. E eu creio que essa manhã é manhã de salvação nessa casa também. Vamos ler a partir do versículo de número 30, capítulo 10 de Lucas, do versículo 30 até o 37. E diz assim: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que de mais gastardes eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra santa. E o nosso desejo é ouvir a Sua voz e a Sua voz somente. E eu peço que Teu Espírito Santo, nesse momento, torne, Senhor, as nossas mentes cativas, Senhor, a Tua palavra. E que nesse tempo, Senhor, que nós vamos ouvir a Tua voz, Senhor, seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Traz a transformação necessária, a convicção necessária, Senhor, nessa manhã, pela Tua palavra que será profetizada nessa casa. Nós falamos da palavra desta profecia. E nós lhe pedimos, Senhor, que essa manhã seja uma manhã marcada no calendário de muitos, como o dia que o bom samaritano apareceu no nosso caminho. Nós oramos no Teu nome santo, agradecidos. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Desde a época da antiguidade, que se compreende desde a invenção da escrita até a queda do Império Romano, existiam 2 escolas teológicas que eram presentes e ainda são muito relevantes. Era a escola de Antioquia, que foi também o primeiro lugar onde os crentes foram chamados de cristãos pela primeira vez, os pequenos cristos. Essa escola teológica, ela defendia alguns pontos interessantes, e um deles era que a palavra ela deveria ser interpretada pela escrita. Algo ruim nessa escola é que eles entendiam que Cristo só teve a sua identidade divina a partir do momento do seu batismo, quando ouviram a voz do céu. Então, sim, ele parou de ser homem e ele se transforma em Deus. Essa escola é uma escola interessante para ser estudada e que está no nosso meio por muitas vezes, por muitas coisas que nós escutamos. Mas existe a escola de Alexandria, que era uma escola muito grande, muito boa, pessoas muito inteligentes, capacitadas, e que pregavam que a Bíblia ela deveria ser interpretada não simplesmente pela letra, não deveria ser entendida somente por aquilo que estava escrito, mas eles entendiam que a ação do Espírito Santo fazia com que se visse aquilo que estava por trás da letra. E isso poderia ser trazido para nós como igreja do Senhor. Não era somente a imagem escrita, mas também era a imagem tipológica da Bíblia. Deveria ser compreendida. A escola de Alexandria, ela cria que a palavra de Deus ela deveria ser aplicada dessa forma, de uma forma alegórica. Todas as coisas cooperavam para que a palavra de Deus fosse entendida, para que o homem chegasse a ter a compreensão da palavra. E eles entendiam que Jesus Cristo era 100% homem, mas também 100% Deus.
que o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário foi suficiente, não foi necessário nada mais, a não ser o sangue de Jesus, para lavar as nossas vidas, nos colocar em pés, restaurar a nossa vida e nos dar a comunhão com Deus, não como um amuleto, mas como algo que era necessário, o sangue do Cordeiro imaculado para restaurar a vida de pecadores e trazer uma vez a mais a comunhão com um Deus que é santo e exige do seu povo santidade. Essa escola, ela influencia muito a minha vida, a minha formação como cristão. A maturidade cristã, ela foi formada, está sendo formada, e essa escola, ela fala muito forte no meu coração. Eu me vejo muito próximo a essa escola de Alexandria, porque eu creio que a palavra do Senhor não é simplesmente para ser interpretada, porque qualquer um pode ler e fazer a interpretação do texto e dizer isso é suficiente. Mas eu creio que a palavra tem que ser acompanhada do doce Espírito Santo. E aquilo para qual ela foi escrita, ela começa a ser revelada para o nosso espírito, para a nossa alma, e nós começamos a ter, então sim, uma compreensão dada por Deus de 100% daquilo que Ele quer para o seu povo, para nós. E eu lendo esse texto essa semana, e pensando nesse texto essa semana, o meu coração parou exatamente no começo, quando um homem estava descendo de Jerusalém. E já na terça-feira eu passei para a Rosimar, e passei o texto da mensagem, e falei, olha, domingo eu pretendo pregar sobre descendo de Jerusalém. E essa semana inteira o Senhor está falando comigo a esse respeito. Sem dúvida nenhuma, eu sirvo a um Deus que manda em todas as coisas, e se Ele tivesse mandado pregar outra coisa, sem dúvida eu estaria aqui essa manhã pregando outra coisa. Mas essa manhã ainda, quando eu levantei às 5 da manhã, o Senhor me fez pensar muito em Jerusalém. E infelizmente o coração dói quando muitos estão descendo de Jerusalém. E eu creio que nessa manhã o Senhor te encontrou no lugar certo, porque você volta para casa assim, em nome de Jesus. Jerusalém estava no cume do Monte de Sião, uma cidade muito elevada, pelo menos 800 metros acima do nível do mar. E pensem comigo, porque 2 vezes ao dia, Jerusalém era invadida pelos sacerdotes, o templo era invadido pelos sacerdotes pela manhã e pela tarde, e eles traziam consigo incenso para se lançar no altar. Um incenso cuja receita está na Bíblia, mas que nunca foi copiado, e eu creio que nunca será copiado, porque o toque final foi do nosso próprio Deus. Mas esse incenso era lançado sobre aquele altar, e pensem comigo, aquele cheiro que se levantava, que exalava, não somente dentro da congregação, mas em toda a cidade, porque era lançado de manhã e à tarde, e aquele perfume era levantado, como era uma alta montanha, a cidade estava muito alta, aquele cheiro deveria irradiar pela cidade, sem dúvida nenhuma passava por todos os lugares, e qualquer pessoa que estivesse passando por Jerusalém, sem dúvida nenhuma, sentia esse cheiro. E eu creio que nós já passamos por situações que às vezes a gente passa em alguns lugares e fica perguntando de onde vem esse cheiro é tão bom. As lojas costumam colocar alguns cheiros nas suas vitrines, alguma coisa, e isso se torna bastante comum, que a gente sinta um cheiro dos lugares onde a gente vai. E no domingo passado ainda, a pastora Laudiane estava sentada aqui e falou assim, nossa, esse painel ficou tão bonito, essas rosas tão bonitas, falando com a irmã Marilinha, e eu falei, e tem cheiro esse painel, pastora? E ela falou, verdade que tem cheiro. Mas eu não consegui sustentar minha mentira, eu achei muito ruim ela chegar e cheirar o painel. Então eu mudei a ideia ali mesmo. Mas a verdade é que Jerusalém tinha um cheiro próprio. Era o cheiro do nosso Deus. E esse cheiro nos atrai. E é por isso que nesse domingo de manhã nós levantamos de manhã, não simplesmente para vir à igreja, não simplesmente para vir encontrar os irmãos, para rever os amigos, não, a gente veio para casa porque o cheiro de Jerusalém é forte. A gente veio para casa porque o cheiro de Jerusalém nos faz bem. A gente veio para casa porque o cheiro de Jerusalém é um cheiro único que não se compara com nenhum outro lugar. Esse cheiro é um cheiro doce do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele está aqui nessa manhã. Mas Jerusalém tinha esse cheiro próprio, o cheiro de perfume, que às vezes era misturado com o cheiro de holocaustos. Porque os melhores animais eram entregados como oferta de sacrifício, então eles eram trazidos para serem queimados. E nós, paranaenses, né, gostamos muito do churrasco, né, os gaúchos que estão na casa, os homens em geral, quem que não ama o cheiro de uma boa carne passada na grelha?
Mas imagine vocês uma cidade no monte, no alto monte, com um cheiro tão suave de um perfume, e de repente com o cheiro da carne queimada que seria entregue para o nosso próprio Deus. Aquele cheiro próprio da cidade, meus irmãos, que só nós entendemos. Só os moradores da cidade sabiam o que era viver no meio do lugar onde o cheiro da adoração a Deus era tremendo. Esse cheiro era um cheiro que não passava, mas era um cheiro que ficava. Porque ninguém consegue passar perto do fogo e sair com a sua roupa limpa. Sexta-feira eu estou voltando para casa, a Kátia pediu para mim pegar um pãozinho de bono para ela. E quando eu chego no panificador, o homem falou, em 15 minutos fica pronto. Eu falei, então espere. Enquanto eu esperava, o cheiro do pão ficou em mim. E eu cheguei em casa e da porta ela já disse, você esperou o pão assar. Porque o cheiro fica na gente. Então, como que os homens participavam? A cidade inteira estava lá, o altar cheio de incenso, mas também cheio de sacrifício. Era aquele cheiro doce misturado com o cheiro de comida. E aquele que entrava na cidade e conhecia a cidade sabia muito bem que tudo aquilo estava sendo feito porque tinha um Deus que merecia ser adorado. Tinha um Deus que merecia receber honra e glória. E por isso o povo estava ali reunido. Mas os sacerdotes entravam para entregar os sacrifícios enquanto o povo ficava do lado de fora, eles não tinham acesso. Mas enquanto eles estavam do lado de fora, imagine comigo o barulho de glória a Deus, aleluia, as orações, as confissões que eram feitas, o culto que estava sendo realizado. E dentro do altar, no altar, a oferta sendo recebida por um Deus que tem poder para transformar a vida de todo e de qualquer um que se achegue e diga, eu te aceito, eu preciso ter a minha vida transformada. A cidade era uma cidade cheia de sacerdotes, cheia de escribas, cheias de fariseus, homens que ficavam nas esquinas para dar conselhos, orientação, para ensinar o que estava escrito na palavra, homens que estavam tentando orientar as pessoas. Isso dentro de Jerusalém, e dentro de Jerusalém, muitos encontraram salvação, muitos encontraram perdão, muitos encontraram o verdadeiro sentido da adoração. Porque além do bom cheiro, além da presença contagiante do nosso Deus, existia o louvor no meio do culto. 150 salmos sendo cantados, 24 turnos de homens que se dedicavam à obra de Deus, trazendo adoração a Deus contínua o tempo todo, dizendo, esse é o Deus de Sião, o Deus de Sião está no nosso meio. Que culto maravilhoso! Uma cidade inteira tinha, e não somente um pequeno povo, mas a cidade inteira estava adorando o nome do nosso Deus. Passavam noite e dia cantando, noite e dia adorando, noite e dia buscando a presença de Deus. Todos aqueles que se achegavam no culto uniam as suas vozes, cantando, e dentro das canções diziam, olha, glória, honra, força, poder, a Deus pertencem, a Deus somente. Que culto, que maravilha viver em uma cidade como essa. Que ambiente maravilhoso, um povo inteiro buscando estar ao redor de Deus. Mas pensem comigo, porque Jesus nesse texto está falando que tem um homem descendo de Jerusalém, saindo do meio da presença do próprio Deus, deixando Deus para trás, e à medida que ele se afasta, acaba se tornando história. Deixam tudo aquilo que viviam, o que conviviam, ou que participaram, e nessa história Jesus está falando, ele está descendo de Jerusalém, ele está saindo, ele está indo para baixo, ele está saindo da cidade de paz, a cidade que era o palco do maior culto de adoração que já existiu. Aleluia. Pensem comigo, Jerusalém era a capital da adoração, e se localizava no cume do monte. Mas em contrapartida, Jesus fala que esse homem está indo para Jericó. E Jericó estava no vale, na parte mais baixa, completamente aversa a Jerusalém. Jerusalém em cima, Jericó estava embaixo. Era uma cidade de perdição, um recanto do pecado, a moradia do erro. Um lugar onde todos pensam que se faz o que quer, como quer, e que Deus não está observando. Um lugar onde não se sentia o cheiro do assado,
não se sentia mais o cheiro doce do perfume, lugar que já não se escutava mais a canção, porque o louvor era para Deus, a adoração era para Deus, a adoração não era para baixo. E quando nós nos reunimos, que nós estamos aqui prontos a adorar ao Senhor, nós adoramos a um Cristo vivo que subiu e que irá voltar para buscar o seu povo. Aleluia, a nossa adoração não é para baixo, a nossa adoração é para cima, e Ele recebe a nossa adoração ainda hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Jericó era uma cidade de perdição, uma cidade baixa, não se sentia o cheiro do assado, o cheiro do perfume, onde a adoração não existia, onde o convívio com os santos já não era pouco, mas era inexistente, porque estava descendo, e aqueles que subiram não querem descer, porque como é bom estar na presença do nosso Deus. O pior dia na presença do meu Deus não é pior do que o melhor é melhor do que o melhor dia que eu tive sem Ele, porque Deus é tudo. Aleluia. E foi exatamente nesse ponto, esse homem descendo de Jerusalém, que o Espírito de Deus começou a falar comigo já na segunda-feira. E eu louvo a Deus pela escola de Alexandria, porque ela pode ser aplicada aqui. Ela não nos deixa simplesmente na leitura, porque eu sei que você já leu muitas vezes, e passou batido que esse homem desceu de Jerusalém e foi para Jericó. Você já leu muitas vezes, mas você nunca parou para mergulhar nessa passagem e entender o que aquele homem estava deixando para trás, e aquilo que ele estava vendo na sua frente. Mas deixa eu te lembrar nessa manhã que tem um homem que conhece Jerusalém, mas que ele desce em qualquer lugar do mundo para te colocar em pé de novo e dizer: olha, não tema, porque eu te ajudo. Aleluia. Aleluia. Lendo o texto, nós somos lançados a duas variantes, meus irmãos. É uma bifurcação com dois caminhos que são paralelos, e não são opostos, são paralelos. Porque o homem que descia de Jerusalém, sem dúvida nenhuma, ou ele era habitante de Jerusalém, ou era visitante de Jerusalém. Ou ele morava ali, ou ele estava passando por ali. Mas a verdade é que ele chegou em Jerusalém. Aquele que habita em Jerusalém, ele é familiar com todos os seus caminhos. Nós conhecemos a nossa cidade. E se alguém vier pedir informação para nós, sem dúvida nenhuma, nós vamos dar informação para ele, porque nós conhecemos a nossa cidade. Então, aquele que habita tem que conhecer a sua cidade. Aquele que habita, ele conhece os eventos, ele conhece o calendário da cidade. Ele sabe da agenda da cidade, ele sabe aquilo que vai passar com a cidade. Ele conhece os seus vizinhos, ele chama seus vizinhos pelo nome. Ele sabe os trajetos a serem evitados na hora do rush. Ele diz assim: olha, por aqui eu não posso ir porque esse caminho está congestionado. Mas é porque ele habita no lugar, ele conhece o lugar. Eles crescem em meio ao seu povo, eles comem da mesma comida, partem do mesmo pão, eles bebem do mesmo cálice. Eles são familiares, eles se conhecem, por quê? Porque eles moram, eles são habitantes naquele lugar. Já aqueles que visitam Jerusalém, eles precisam ser informados dos caminhos. E de vez em quando nós encontramos turistas na nossa cidade, em que nós também somos turistas. Porque a minha casa não é aqui, a minha casa é Canaã, eu estou indo para casa. Eu passo por aqui, eu estou por aqui. Eu não sou Tampa, eu estou em Tampa, eu sou Canaã, meu rei é o Senhor Jesus, eu estou indo para casa. Mas quando passam os turistas e nos perguntam o caminho, nós temos que informar o caminho. E a verdade é que aqueles que visitam Jerusalém também precisam ser informados do caminho. Eles precisam conhecer os eventos, eles precisam saber da agenda, eles precisam se tornar familiarizados com o trabalho, com aquilo que acontece na cidade. Eles são pegos sorrateiramente, às vezes, pelos engarrafamentos da vida, e eles buscam em Jerusalém a saída desses engarrafamentos. Eles tentam buscar em Jerusalém um tempo de refrigério para suas vidas cansadas. Olha, nós vamos para Jerusalém, eu vou subir o monte, eu vou subir porque eu quero ver o meu Deus. E olha, quando eles viam Deus, sem dúvida nenhuma, eles voltavam para casa com os seus corações cheios da presença do Senhor. E nós sabemos que existem muitos visitantes que passam em Jerusalém,
e que saem com a sua vida completamente cheia, e daí eles esperam esvaziar até a hora de voltar novamente. E se essa é a tua condição no dia de hoje, deixa eu te dizer que o Senhor quer te encher definitivamente. Ele quer ser o Senhor da sua vida, sarando a sua terra. Ele quer permanecer com você todos os dias da sua vida. A questão é que é preocupante quando o habitante ou o visitante descem para Jericó. Porque os dois têm em suas vestes o cheiro de Jerusalém. É impossível alguém passar por Jerusalém e não ter esse cheiro. Não ser contaminado, de certa forma, pelo doce perfume. Ainda que as suas vestes não sejam trocadas, mas uma vez que você passou por Jerusalém, a semente foi plantada. E eu lembro muito bem que, crescido num lar evangélico, eu não sou neto de Deus, graças a Deus eu tive o meu encontro pessoal com o Senhor Jesus. Então eu sou filho de Deus por isso, e não neto por causa dos meus pais. Mas nesse meu encontro, um dia eu estava na rua e fui beber com uma pessoa, e quando eu peguei a garrafa de pinga na mão, ele olhou para mim e falou assim: mas até crente bebe. Ele falou: agora eu estou feio. E daí eu fiquei pensando, eu falei: meu Deus do céu. Deus, eu estou muito sujo para estar perto dele, e o diabo está falando que eu estou muito limpo para estar perto também. Que situação eu estou? Mas a verdade é que aquele que passa em Jerusalém fica com o cheiro na veste. E por mais que você tente se camuflar, pode ter certeza absoluta, o mundo te reconhece, o mundo sabe. E é por isso que você não se sente em paz, você não consegue se colocar em lugar nenhum, porque o teu lugar não é outro a não ser na presença do Altíssimo Deus. Ele te aceita da forma como você é, e Ele diz: olha, vem como está, e deixa que o meu Espírito trabalhe na sua vida a ponto de você ser transformado. Lamentavelmente, o cheiro das vestes nessa trajetória não serve como repelente. Tem gente que pensa que passou uma vez em Jerusalém e daí está livre. O cheiro de fumaça vai fazer com que nada se aproxime, nada chegue perto. E sem dúvida nenhuma, quando você está andando na sua vida, você vai cair nas mãos dos salteadores. Sem dúvida nenhuma, você será despojado e você vai ser largado para trás, meio morto. A Bíblia fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Não pense que o diabo te convence a deixar os caminhos do Senhor porque ele quer ter uma amizade com você, porque ele quer andar do teu lado. Não, ele quer destruir a tua vida. Ele quer acabar com você. Mas muito antes que ele se levantasse, o nosso Deus já estava em pé, dizendo: eu tenho poder para desfazer todas as coisas. Ainda que inconscientemente, independente de ser habitante ou visitante, quando se desce de Jerusalém, chega um momento da vida em que se clama por misericórdia. E daí eles vêm de longe, parece que uma luz no fim do túnel, foi isso que nós lemos aqui. Ocasionalmente um sacerdote vindo pelo mesmo caminho. E hoje em dia o mundo está cheio de sacerdotes. O que está faltando são homens de Deus. Hoje em dia o mundo está cheio de pessoas que se dizem ser, mas se esqueceram de quem realmente é. E por esse motivo muitas pessoas estão colocando seus olhos no homem, sendo que o homem não pode resolver nada. Nós devemos colocar os nossos olhos em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Se nós não queremos ser traídos, se nós não queremos nos sentir prejudicados, se nós não queremos nos sentir frustrados, nós não devemos olhar para os sacerdotes, mas nós devemos olhar para Jesus. Para Jesus, não tem outro. O sacerdote era um líder religioso da nação de Israel. O sacerdote e a santidade deveriam ser inseparáveis. Eles deveriam estar juntos o tempo todo. Porém, a natureza pecaminosa dos sacerdotes permitiu que a corrupção entrasse no ofício ordenado por Deus. E nós vemos na palavra que muitos se corromperam. Muitos têm colocado sua esperança hoje em dia em pseudos sacerdotes. Odiernos e para esta causa estão sendo deixados em meio ao caminho, porque te sugam, tiram o melhor que você tem, e quando você já não tem mais nada, você é esquecido. Você já não serve muito, você está aí. E eu creio que muitos de nós conversamos com pessoas que foram largadas por esses sacerdotes, e que daí querem dizer que Deus é o culpado, e Deus não é o culpado.
Deus é o único que pode mudar a sua vida. A verdade é que o homem tomou o lugar de Deus, se impôs como sendo Deus, tentou tratar a sua casa, a sua família, orientar você de uma forma. Mas Deus é aquele que te conhece por dentro e por fora. Deus é aquele que te formou no ventre da sua mãe, sabe melhor de você do que você mesmo. A Bíblia diz que Ele conhece até os fios de cabelo que nós temos na nossa cabeça. Então nós não precisamos confiar em homens, nós devemos confiar em Deus, porque a sua palavra não volta vazia, porque Deus não mente, Deus não se atrasa, Deus sabe a hora certa. Hoje é o dia para que você reconheça que é somente Deus. Esses sacerdotes que te tiram, a Bíblia fala que viriam muitos, né, que sugariam o sangue, a lã e a gordura, o melhor da ovelha. Hoje em dia estão tirando o sangue, se puder estão tirando o tutano, sugando de canudinho, fazendo com que as ovelhas sofram e padeçam. Mas tem o bom pastor, e a voz do bom pastor nós conhecemos. Nós sabemos o quanto Ele nos ama. Nós não precisamos ficar inventando moda, olha, nós não precisamos ficar inventando jeito para chegar diante de Deus. O sacrifício de Jesus foi suficiente para perdoar as nossas vidas. Não precisamos ficar criando os atos, maneiras proféticas de encontrar a Deus, de se chegar a Deus, não. A forma de se chegar a Deus é dobrando o seu joelho e dizendo: Senhor, fala comigo, e Ele fala com você. Esse homem meio morto no caminho, eu tenho que entender que ainda na sua razão, talvez ele estivesse gemendo e dizendo: preciso de ajuda, e o bom samaritano estava chegando perto dele. Se sente traído pelos sacerdotes, se sente acabado de tantas frustrações, de tantas promessas, tantas coisas que não se cumpriram. Deixa eu te lembrar que o sumo sacerdote está chegando. Deixa eu te lembrar que o bom pastor, o bom samaritano, está a caminho para mudar a sua vida completamente. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome. Sacerdotes que tiram tudo o que você tem, te enchem de promessas que não são cumpridas, e daí no final olham para você e dizem assim: eu não tenho nada a ver com você, eu não tenho nada para fazer por você, esse problema não é comigo, não tem nada a ver com a minha vida, eu sou muito santo, eu estou muito alto, eu não posso te encostar, eu não posso me envolver com você. O Deus que nós servimos, meus irmãos, Ele se envolve com todos. Alguns dizem que o nosso Deus, Ele não se envolve com pecador. Eu não me lembro que quando eu aceitei a Jesus eu estava santo. Eu não me lembro que quando você aceitou a Jesus você estava num estado de limpeza, de pureza, não. O nosso Deus, Ele é suficientemente bom e Deus para chegar a qualquer um como está e com o seu toque de amor fazer com que se coloque em pé e tenha uma vida em abundância. Aleluia. O problema é que quando o sacerdote passa e te deixa quase morto no caminho, muitos pensam que foi Deus que fez isso. E daí se tornam avessos à graça, pensando que ser crente é o mesmo que ser religioso. E daí nesse ponto Jesus adiciona que pelo mesmo caminho vinha um levita. Então o sacerdote não foi suficiente. Eu creio que aquele que estava ouvindo a história de Jesus pensou: agora o levita vai ser o próximo. E foi o próximo a olhar aquele homem meio morto no caminho e também seguir o seu caminho adiante. O levita também ouviu e passou de largo. O levita eram os descendentes de Levi. Eles auxiliavam os sacerdotes no sistema cultural da nação de Israel. Os levitas tinham o cheiro da fumaça. Eles tinham o cheiro do perfume. A sua função fazia com que eles estivessem próximos do tabernáculo o tempo todo. Eles não receberam porção terrena na partilha da terra prometida, porque eles entendiam que a sua porção era o Senhor. Não tem algo maior do que o próprio Deus na vida. Não tem nada maior do que o próprio Deus na vida. E esse era o sentimento no coração do levita: a minha porção é o Senhor. Já imaginaram como que era o louvor nesse culto?
com homens que não estavam apegados a nada, a não serem Deus. Cantando aqui, mas dizendo assim, eu queria estar aí. Eu queria estar na tua presença. Eu queria que esse último louvor aqui fosse o primeiro aí. É esse que eu tenho para te entregar. Os levitas eram separados em 4 classes, meus irmãos. Aqueles que eram assistentes dos sacerdotes no trabalho do santuário. Esses eram aqueles que tinham o cheiro mesmo em si. Eram aqueles que não tinham como sair na rua e dizer assim, olha, esse daí não é um levita não. Porque o cheiro estava impregnado. Tinham aqueles que eram juízes e escribas. Tinham os porteiros. Mas tinham também os músicos. Durante o longo período da história do Antigo Testamento, nós olhamos e nós vemos que os levitas oscilaram entre o fervor e o esfriamento em sua devoção a Deus. Uma hora estavam com o seu coração fervendo, pulsando a ponto de sair pela boca, dali a pouco, era uma geladeira. Estavam completamente frios na sua devoção a Deus. Talvez cantavam pelo mecanismo, mas a busca de Deus havia cessado já fazia muito tempo. Já haviam deixado de lado a sua prática de fé, já haviam deixado de lado talvez a comunhão com Deus, os 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto que seja com Deus é suficiente para que você tenha uma vida transbordante. A verdade é que Deus ele se manifesta para nós em qualquer segundo da nossa vida, mas Ele não vai se manifestar se nós não o buscarmos. E aí estava o esfriamento que acontecia no meio dos levitas. Ou seja, eles eram inconstantes, e inconstantes nada mais são pessoas, crentes que são inconstantes, nada mais são do que religiosos. São sistemáticos. Pensam que está tudo bem, está tudo certo. Muitos estão em meio a mortos à beira do caminho por causa dos religiosos. E é difícil nós lidarmos com religiosos nesses dias. Pessoas que olham as roupas, medem o cabelo, se duvidar ficam na porta medindo para ver se tem condições de participar da ceia ou não, para ver se a saia é suficiente, é comprida o suficiente ou não. Graças a Deus que aqui a gente usa calça, minhas irmãs. Mas a verdade é que ficam lá dizendo assim, não, essa daí pode, essa não pode, aquela não pode. Aquele lá, Deus, olha, tocou no cálice, está errado. Meus irmãos, a igreja tem joio e tem trigo. E o Senhor da igreja é Jesus Cristo. Ele sabe muito bem quem come e bebe digna e indignamente. Nós não somos juízes da vida de ninguém. O Senhor é o Senhor da casa. Ele conhece a sua igreja. Nós não precisamos de religiosos aqui em nenhum lugar do mundo. A verdade é uma só, esses religiosos precisam tirar a religião daqui, deixar com que entre Jesus aqui e comecem a entender que o poder de Deus, a salvação é para todos e não para alguns. Está lá o levita, no exercício da religiosidade, descendo pela rua e vendo um meio morto. Eu não vou tocá-lo, eu não vou me sujar. Eu preciso passar por esse caminho, não tem outro lugar, então eu vou passar pelo lado. Essa inconstância faz com que esses homens se tornem completamente religiosos. Estão em meio a mortos à beira do caminho por causa da sua própria religiosidade. E daí nós chegamos na casa do Senhor e nós encontramos pessoas que cantavam e que desceram de Jerusalém e hoje, pela religião, estão esquecidos, quase mortos. E nós vemos pessoas que pregavam, que discipulavam, pessoas que testemunhavam, mas que desceram de Jerusalém e hoje estão quase mortas e pela religiosidade são apontados. Esse não pode, esse não serve, aquele não dá. Aquele fez isso, lembra do passado dele. Mas normalmente aqueles que esticam o dedo esquecem de olhar para a sua própria vida diante do espelho que é a palavra e reconhecer que é a misericórdia do Senhor que não nos permite ser consumidos. Homens que desceram de Jerusalém, que deixaram para trás, pensando, olha, eu vou estar no meio, em Jericó ninguém me reconhece, mas chega em Jericó e em Jericó você é assaltado, você é roubado, você sofre consequências da sua própria vida, e daí quando você está quase meio morto, você fica pensando, a religião me empurrou para cá, porque tinha alguém que me tratou friamente, alguém que não quis envolvimento, alguém que, por ser tão santo, por parecer tão santo, e por parecer que o seu mundo era só o louvor, adoração, palavra, não quiseram se envolver comigo, continuaram no seu caminho da santidade, enquanto eu estava morrendo aqui no meio do caminho. Mas Jesus nos ensina aqui, que a verdadeira adoração consiste em fazer o bem aos outros.
E fazer o bem aos outros não significa que nós devemos olhar a sua procedência, olhar a sua origem. Não, nós devemos fazer o bem a todos, em nome de Jesus. Para quê? Para que o nosso testemunho reflita em glória para o nosso Deus. A verdade é que nem guias religiosos ou a própria religião podem te fazer bem enquanto você estiver em Jericó. O único que pode fazê-lo é o bom samaritano, porque ele move-se de íntima compaixão. E tem muita gente que já não sabe mais o que é se mover de íntima compaixão. Mas eu creio que o Senhor da casa está trazendo um momento onde a igreja vai voltar a ser igreja. O Senhor da casa vai fazer com que a gente desperte e entenda que o Senhor Jesus está voltando e que é tempo que nós devemos correr e pregar a boa palavra. E tenho certeza absoluta, os frutos serão colhidos para a glória do Senhor Jesus. Hoje é dia de compaixão. É o dia de nós lembrarmos do maior momento de compaixão do bom samaritano. É o dia de nós sermos abraçados por essa compaixão. Porque nós passamos mais um mês pela graça do nosso Deus, e se chegamos aqui, é porque Ele nos manteve em pés. Isso é compaixão. Mas infelizmente, com muitos que estavam lançados meio mortos à beira do caminho, nós cruzamos por eles durante esse mês inteiro. E nós não compartilhamos que o bom Jesus continua salvando ainda hoje. Nós não abrimos os nossos lábios para dizer na nossa família que é tempo de se voltar a Jesus. Nós não falamos para os nossos vizinhos que se eles quiserem ver a sua terra sarada, é a hora de buscar a Deus. Nós não falamos para aqueles que estão morrendo no nosso caminho que Jesus Cristo é vida e vida em abundância. E daí nós estamos chegando nesse momento, nesse ato de compaixão, agradecidos porque nós estamos vivos. Mas eu quero te lembrar nessa manhã que tem muitos que estão meio mortos. E que quando nós celebrarmos a ceia, enquanto celebrarmos a ceia e participarmos do pão, agradecidos pela nossa vida, nós vamos estar falhando pela compaixão pelos demais que precisam ser alcançados. Foi Ele. Foi Jesus que passou como o bom samaritano. Aleluia. Foi Jesus que chegou nessa história. Foi Ele, não o guia. Foi Ele, não o religioso. Foi o bom samaritano. Ele chegou e Ele curou essas feridas. Ele tratou dessas feridas. Da mesma forma que Ele curou as nossas feridas, aplicando azeite e vinho. Ele nos aplicou o azeite, que é o sinal da unção. E Ele nos deu o vinho, que é o sinal da alegria. E quando nós chegamos na casa do Senhor, nós devemos estar em clima de festa. Eu estou sonhando com a Santa Ceia, que começa com louvores de alegria e termina com júbilos de gozo. E eu creio que o Senhor vai fazer isso no nosso meio. Porque é tempo de nós celebrarmos ao Senhor muito mais do que cantarmos. Mas de celebrarmos porque Ele fez por nós algo que o mundo não pode fazer. Algo que a ciência não pode fazer. Algo que a medicina não pode fazer. Algo que ninguém pode fazer. O bom samaritano fez. Ele curou as nossas feridas. Ele colocou-nos o seu óleo. Ele nos pôs o vinho. Nos deixou em pé. E nos sustenta até aqui. Então nós somos encontrados para que nós venhamos a encontrar. Nós somos resgatados para que nós venhamos a resgatar. Tem um ditado que diz que é onde há fumaça há fogo. Mas nem sempre é onde há fumaça há fogo. Pode ser que o fogo já tenha sido apagado e de repente só tenha um restinho de brasa. E está a fumaça ali. O fogo passou por ali, mas não está mais ali. Mas a realidade é uma só, que quando nós passamos perto do fogo, nós ficamos com o cheiro. Ainda que já tenha apagado o fogo, o cheiro continua. Ainda que você tenha descido de Jerusalém, o teu cheiro chegou diante do Senhor, a ponto dele dizer, hoje é tempo de você receber o meu toque.
Hoje é dia de você ser renovado pela minha graça. De você sair daqui dizendo como Paulo: a tua graça me basta, Senhor. A tua graça me basta. Porque você não consegue tirar o cheiro de Jerusalém. Ainda que você esteja andando em Jericó. Mas o Senhor quer te trazer uma vez mais para o convívio de Jerusalém. Porque o perfume que está em você pertence a Jerusalém. O cheiro das tuas vestes é o cheiro de Jerusalém. Os cânticos que estão na sua mente são os cânticos de Jerusalém. Não importa onde você tem passado, o que importa é que você volte para casa hoje. Aleluia. 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 Se você é habitante, aqui é o teu lugar. O teu lugar não é Jericó. Mas se você é visitante de Jerusalém, não vá para casa com esse cheiro na tua roupa sem dizer: Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Não vá para casa hoje sem tomar a maior decisão da sua vida e dizer: eu aceito Jesus, eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus, o único caminho que nos leva ao céu. Porque você vai sair por essa porta com cheiro essa manhã, com o cheiro do perfume. Mas eu quero que você saia daqui essa manhã consumido pelo fogo. Eu quero que você saia daqui dessa manhã dizendo assim: olha, a velha criatura fica para trás, mas hoje eu estou sendo feito novo e é pelo sangue de Jesus. O sangue que não é um amuleto. O sangue que foi vertido na cruz, aonde estavam cravados os meus pecados, os teus pecados, o sangue apagou e nos colocou em pés, dizendo: olha, tudo está pago, tudo está perdoado. Aleluia, aleluia. Mas se você é visitante, talvez você tenha sido mordido por um sacerdote, tenha sido evitado por um levita. Mas deixa eu te falar que você é amado pelo bom samaritano. E o bom samaritano te diz: olha, vinde, porque tem espaço para você também. O meu amor é suficiente para todos os moradores da terra. E a Bíblia diz que a todos quanto receberam, Ele deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Quer voltar para casa diferente hoje? Você não tem ID dos Estados Unidos? Você não tem a drive da Flórida? Deixa tudo isso para o lado. Mas volta para casa com a certeza no teu coração que você tem uma marca dizendo assim: ó, Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu não sei qual foi a forma que você chegou aqui hoje. Mas eu sei que você está aqui porque Deus te trouxe. Talvez você estava se perguntando: o que eu vim fazer aqui hoje? Você veio aqui para ter o cheiro e o perfume. Você veio aqui porque Deus te trouxe aqui. Ele tem um plano para a sua vida. Eu sei que você chegou aqui e você foi cheio da fumaça do holocausto. O cheiro do incenso que fez com que Deus me desse essa palavra ainda nessa madrugada. E essa palavra é para mim. Para me dizer que eu preciso permanecer em Jerusalém. Que por pior que sejam os dias, descer de Jerusalém não é uma boa alternativa. Essa palavra é para nós. Porque Jerusalém é o nosso lugar. E todos nós que chegamos em Jerusalém, nós sabemos como é bom estar na presença do nosso Deus. Por isso que nós choramos, por isso que nós gritamos, por isso que nós pulamos.
Ah, como é bom quando nós estamos na presença dEle. Então não me importa o que os outros pensam, importa o que o meu Pai pensa de mim. Mas daí você chega nessa casa. E eu não sei se você é habitante ou é visitante. E como eu disse, eu sei que o bom samaritano está aqui. E ele sentiu o teu cheiro. E ele te ama. Talvez em sua mente você sinta-se desqualificado, indigno. Tanto amor assim para mim. Jesus não fala por que esse homem desceu de Jerusalém. Mas ele fala que o bom samaritano, ele se moveu de íntima compaixão. E se movendo de íntima compaixão, ele parou. E ele pega esse homem, ele trata as suas feridas, ele passa óleo, ele passa o vinho. E ele leva esse homem para uma estalagem. E nessa estalagem esse homem ia encontrar cuidado. Você parou nessa estalagem hoje? Eu sinto na minha alma que tem alguém que parou nessa estalagem hoje sem querer. Estava surfando pela internet e caiu na página da igreja. E aí exatamente onde você está sendo envolvido pelos braços do Senhor Jesus, que te diz: eu saro as tuas feridas. Eu saro as tuas feridas. Eu saro as tuas feridas. E eu te dou a minha paz. Aleluia. 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 Pastor, eu desci de Jerusalém. Foi um erro, mas foi a minha escolha. E então eu me sinto desqualificado, eu me sinto indigno. É muito amor, pastor. É muito amor. E daí o inimigo faz tentar você crer em você mesmo, que você não é digno. Mas eu quero que você entenda que o maior crente que está aqui hoje se chama Jesus. Ele é muito mais crente do que eu e você. Ele é muito mais crente do que todos nós juntos. Porque ainda que nós não creamos em nós mesmos, Ele não vira o seu rosto de nós. Ele continua crendo em nós. E Ele crê tanto em você que Ele deu a sua própria vida em seu favor. Ele tem te sustentado até aqui e nunca o deixará morrer à beira do caminho. Ele não tem medo de passar no caminho de descida que você está passando e te colocar sobre os ombros, sarar as suas feridas outra vez e te encher com o seu precioso dom de vida. Hebreus 4, 15 e 16. Aqui eu termino. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Mas nós temos o sacerdote supremo,
que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Você desceu de Jerusalém? Eu vou te convidar a voltar para Jerusalém hoje. Vamos nos colocar em pés. Sem constranger ninguém, mas aí onde você está, a minha orientação é que você abra seus lábios e fale com o Senhor nesse momento. Ele está aí. Ele está aí. Ele está aí. E uma vez mais, está curando a tua ferida. Para que você que parou de cantar, comece a cantar uma vez mais. Para que a religião não te culpe. Para você que pecou, seja restaurado, perdoado pelo sangue de Jesus Cristo agora. E para que nenhum dedo acusador se levante contra a sua vida. Para você que ministrava e que pensou que estava tudo acabado. A boa notícia é que acaba de começar novamente. O Senhor está te levantando pela tua mão e dizendo: não tema, porque eu te esforço. Para você que se sentiu pego por salteadores, marcado pela religiosidade, revoltado contra a religião, virado contra Deus, olha, você quis deixar a fé para trás. Mas hoje, com amor e compaixão, o Senhor te olha e abre seus braços dizendo: eu estou te esperando. O Senhor continua sendo o mesmo, ainda que nós tenhamos mudado. Já disse que sem trazer constrangimento, mas eu quero convidar alguém que está nessa casa e que tem se sentido no lugar desse homem que desceu de Jerusalém, e que foi salteado, que foi roubado, que foi espancado, e que foi lançado, deixado quase como morto, mas que nessa manhã quer dar um testemunho dizendo: eu encontrei em Jesus a fonte de vida. Eu quero saber se tem alguém aqui que quer dizer: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. O meu convite não é para você mudar de igreja, o meu convite é para você aceitar Jesus, reconhecer quem Ele é o caminho, a verdade e a vida, não há outro, é Jesus. Nós temos alguém aqui essa manhã que quer fazer essa decisão publicamente e dizer: eu aceito Jesus como Senhor da minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, eu quero te render graças, porque a tua palavra ela não é lançada, Senhor, ao regaço, ela não é lançada ao vazio. A tua palavra ela tem um propósito, Senhor, ela nasce em nossos corações, mas ela já era realidade em ti. E eu quero te agradecer por ter confiado, Senhor, a minha vida nessa manhã, essa palavra, uma palavra tão simples, Deus, mas que sai dos céus. E o mais simples que vem do céu, Senhor, é muito melhor do que o melhor que há na terra. Então eu te agradeço por esse tempo, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor está trabalhando no nosso meio. Eu te agradeço, Senhor, porque nós temos, Senhor, o cheiro de Jerusalém. Eu te agradeço, Senhor, porque nós estamos reunidos como igreja e o Senhor é a cabeça. Senhor, em nome de Jesus eu peço, Senhor, que o Senhor confirme os votos que estão sendo feitos agora. Senhor, aqueles que estão pedindo perdão pelos seus pecados e dizendo: Senhor, reina na minha vida, toma conta da minha vida. Senhor, recebe, Senhor, a cada um. E com íntima compaixão, Senhor, ajuda-nos, Senhor, como igreja, a firmarmos os pés, Senhor, daqueles, Deus, que estão vacilando, Senhor, no meio do caminho.
Senhor, que nós não sejamos religiosos, mas que nós sejamos amorosos de acordo com a Tua palavra. E que nós vivamos, Senhor, essa íntima compaixão que moveu o bom samaritano. Move-nos, Senhor, em amor, Senhor. E em todo o tempo recebe honra, glória e louvor. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo no nome amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. A escola de Alexandria é uma riqueza, porque ela nos permite ver algo maravilhoso, um detalhe pequeno que está aqui. Porque o bom samaritano leva, trata das feridas, coloca o homem sobre a sua cavalgadura e leva-o para a estalagem e cuida dele. Mas no próximo dia ele parte. Quando ele parte, ele deixa dinheiro, ele deixa 2 dinheiros. E ele dá ao hospedeiro e ele diz assim: olha, cuida dele. E tudo o que demais gastares eu te pagarei quando eu voltar. O dinheiro era o salário de um dia. Na cabeça do homem, do bom samaritano, ele voltaria em 2 dias. Mas ele falou: olha, se passar um pouquinho, você deixa que na volta eu pago. A Bíblia diz assim: porque para Deus um dia é como? E 1000 anos é como? Nós já estamos no ano de 2017. Eu acho que os 2 dinheiros já acabaram. O Senhor tem cuidado de nós. Mas Ele vai voltar rápido e prontamente. E assim que Ele voltar, Ele paga a diferença. E nós, como igreja do Senhor, estaremos reunidos para sempre, glorificando o Seu santo e precioso nome. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Diga ao Senhor de receber